Imagine o interior de um hospital de grande porte durante a movimentada troca de turno. O som metálico dos carrinhos, o murmúrio constante de vozes e o bip rítmico dos monitores cardíacos compõem a sinfonia de um ambiente onde a vida e a morte caminham lado a lado. No centro deste cenário vibrante, um ato que ocorre milhares de vezes por dia assume um protagonismo silencioso: a administração de um medicamento. No entanto, por trás dessa rotina aparentemente mecânica, esconde-se o erro invisível. Esta realidade assombra sistemas de saúde no planeta, cruzando fronteiras geográficas e tecnológicas. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que os erros de medicação estão entre as principais causas de danos evitáveis aos pacientes globalmente. Não são apenas estatísticas. São vidas impactadas por eventos que poderiam ser impedidos com protocolos robustos e atenção. Para o profissional de enfermagem, essa realidade não é um conceito abstrato, mas o peso de uma responsabilidade monumental. O enfermeiro é a última linha de defesa entre uma prescrição e o organismo do paciente. A mão que segura a seringa carrega o destino de um indivíduo que depositou confiança no sistema. Um pequeno deslize, uma fração de segundo de distração por uma pergunta aleatória ou pelo toque do telefone, pode desencadear eventos capazes de alterar permanentemente a existência de alguém. Essa pressão emocional exige concentração absoluta, desafiando os limites naturais do cansaço humano em plantões exaustivos. É um trabalho de precisão cirúrgica realizado em ambientes caóticos, onde o foco é o recurso mais precioso e disputado no dia a dia. Por que o sistema mudou tanto? Talvez você lembre dos famosos 5 certos: paciente, medicamento, dose, via e horário. Durante décadas, essa regra foi o pilar da prática clínica segura. Contudo, a evolução da segurança como ciência revelou que o cenário moderno tornou-se um labirinto complexo demais para uma estrutura tão simplificada. A quantidade de novas drogas, a complexidade das interações e a fragmentação do cuidado exigiram que passássemos para 13 certos. Essa transição não foi burocrática, foi uma resposta direta ao aumento da complexidade farmacológica e à necessidade de criar barreiras de proteção mais densas e eficazes. A segurança deixou de ser uma lista simples para se tornar um protocolo detalhado de proteção constante à vida humana. No passado, o foco era inteiramente punitivo. Se um erro ocorria, a culpa era do indivíduo, mas essa abordagem falhou em reduzir eventos adversos. A psicologia do erro humano, explicada por James Reason no modelo do queijo suíço, mudou nossa percepção. Imagine que cada processo de segurança seja uma fatia de queijo suíço. Cada fatia possui buracos, representando falhas latentes como fadiga e interrupções. O erro só acontece quando os buracos se alinham, permitindo que a falha atravesse as defesas. No ambiente hospitalar, o profissional é frequentemente a última fatia de queijo, a barreira final antes que o medicamento toque o paciente. Entender esse modelo é crucial para aceitar que protocolos rígidos não são amarras, mas sim escudos contra a falibilidade humana. Essa mudança de paradigma nos levou da culpa individual para a cultura de segurança sistêmica. Os 13 certos surgem como barreira contra o caos. Eles garantem que a jornada de cura não ofereça riscos adicionais. É sobre transformar o hospital em um lugar de máxima previsibilidade técnica, onde o profissional se sente apoiado por processos que o protegem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Entender essa base é o primeiro passo para que profissional e paciente caminhem juntos em um cuidado transparente. A segurança não é apenas uma meta, mas um hábito cultivado diariamente em cada gota e miligrama administrado com total atenção, rigor técnico e compromisso inegociável, garantindo que a excelência seja a regra e nunca a exceção no atendimento. Para compreender a profundidade desse protocolo, precisamos primeiro consolidar a base fundamental, composta pelos 5 primeiros pilares que historicamente sustentam a prática clínica. O primeiro deles é o paciente certo. Parece óbvio, mas a pressa rotineira e o ambiente barulhento podem induzir ao erro de identificação. A segurança exige o uso de pelo menos 2 identificadores, como o nome completo e a data de nascimento, cruzando sempre com a pulseira de identificação e o prontuário. O perigo dos nomes homônimos, que são pacientes com nomes idênticos ou muito semelhantes no mesmo setor, é uma armadilha real que exige vigilância absoluta. Chamar o paciente pelo nome e aguardar sua confirmação ativa, em vez de apenas fazer uma pergunta que exija um sim ou não, é uma técnica simples que salva vidas diariamente. E, seguindo essa trilha de precisão técnica, chegamos ao medicamento certo. Aqui o desafio é visual e fonético. Existe um fenômeno globalmente conhecido como medicamentos Lhasa, uma sigla para termos que significam nomes e embalagens semelhantes que confundem a visão e a audição. Âmpulas de diferentes substâncias podem ter a mesma cor e formato, enganando o cérebro fatigado que confia na memória visual automática. Ler o rótulo atentamente por 3 vezes, no momento de pegar na farmácia, ao preparar e no instante de administrar,
é o ritual sagrado que rompe essa ilusão de ótica perigosa que tanto aflige as unidades de terapia. A dose certa nos leva diretamente ao terreno da matemática da enfermagem. Um erro de cálculo, uma vírgula deslocada ou a confusão entre unidades de medida, como miligramas e mililitros, pode resultar em uma subdosagem ineficaz ou, no pior cenário, em uma overdose fatal. A diluição correta e o uso de bombas de infusão programadas com rigor são ferramentas essenciais de suporte, mas nada substitui o raciocínio crítico do profissional. É necessário questionar doses que parecem fora do padrão clínico usual, agindo como um sensor humano contra falhas de digitação ou de prescrição que podem passar despercebidas. Ao falarmos da via certa, entramos em uma zona de risco máximo para a integridade do paciente. O organismo processa substâncias de formas distintas, dependendo de onde elas entram. Um medicamento projetado para ser absorvido lentamente pelo sistema digestivo pode causar um colapso sistêmico imediato se for injetado diretamente na corrente sanguínea. Casos trágicos de alimentação interal administrada por via intravenosa servem como lembretes sombrios de que a conexão física entre o dispositivo e o paciente deve ser verificada com atenção visual direta de ponta a ponta, garantindo que o caminho escolhido seja o planejado pela farmacologia. O horário certo completa essa base clássica, respeitando a complexa ciência da farmacocinética. Medicamentos possuem uma janela terapêutica, que é o período em que a concentração da droga no sangue é eficaz sem ser tóxica. Atrasar ou antecipar uma dose rompe esse equilíbrio, podendo permitir que bactérias desenvolvam resistência ou que sintomas críticos retornem com força total. Manter a pontualidade é garantir que o exército químico enviado ao corpo do paciente mantenha sua força constante na batalha pela recuperação celular. Mas a segurança moderna não termina no ato da administração. Ela se estende para a documentação como uma forma vital de proteção jurídica e clínica. O registro certo é o sexto pilar fundamental desse processo. Na enfermagem, costuma-se dizer que o que não foi registrado não foi executado. No entanto, o registro deve ser imediato. Deixar para checar o prontuário ao final do turno é um convite ao esquecimento ou à administração de doses duplicadas por outros membros da equipe que acreditam que a medicação ainda não foi entregue. O prontuário é o mapa de voo da saúde. Avançamos então para a intencionalidade do ato com a ação certa. O profissional de saúde nunca deve ser um mero executor de ordens automáticas. É imperativo saber por que aquele paciente específico está recebendo aquela substância. Se um paciente cardíaco recebe um diurético, o enfermeiro deve entender que o objetivo é reduzir a sobrecarga volêmica. Essa consciência clínica permite identificar erros de prescrição antes mesmo que o preparo comece, transformando o profissional em um filtro inteligente de segurança biológica. Por fim, entramos na ciência da mistura através da compatibilidade certa. No ambiente hospitalar, é comum que um paciente receba múltiplas infusões simultâneas. O perigo surge quando substâncias quimicamente incompatíveis se encontram no mesmo equipo ou acesso venoso. Essa interação pode causar a precipitação de cristais microscópicos que, se injetados, provocam embolias e danos teciduais graves. Observar a transparência das soluções e conhecer as tabelas de compatibilidade é um exercício de química aplicada que protege a integridade física de quem está sob nossos cuidados constantes, fechando este ciclo de vigilância técnica indispensável. Expandindo nossa visão para as fronteiras da segurança moderna, entramos no nono pilar fundamental, a forma farmacêutica certa. Essa etapa exige que o profissional compreenda a tecnologia e a engenharia por trás de cada cápsula, comprimido ou ampola. Triturar um medicamento de liberação prolongada ou revestimento entérico para facilitar a deglutição de um paciente com dificuldade de engolir pode parecer uma solução prática, mas na verdade configura-se como um erro técnico de proporções graves. Ao romper a integridade física da cobertura, toda a dose planejada para ser liberada gradualmente ao longo de várias horas atinge a corrente sanguínea de uma só vez. Isso não apenas anula o efeito terapêutico prolongado, como também expõe o paciente a picos de toxicidade súbitos e perigosos. Respeitar se a substância deve ser uma suspensão, um xarope ou uma drágia revestida é garantir que a inteligência farmacológica cumpra sua função biológica exata no tempo correto. Logo em seguida, o monitoramento e a resposta certa surgem como a sentinela silenciosa do período pós-administração. O trabalho da equipe de enfermagem jamais termina quando a agulha é retirada ou quando o copo de medicação é devolvido vazio. O profissional de excelência deve permanecer em estado de vigilância ativa, sendo capaz de identificar se o paciente apresenta sinais de alergia, alterações na pressão arterial ou qualquer efeito adverso inesperado que não estava previsto.
Essa observação contínua é o que diferencia o técnico especializado de um mero cumpridor automático de tarefas prescritas. A resposta do corpo humano é única e, por vezes, imprevisível, exigindo do profissional uma prontidão técnica que salva vidas em situações críticas de choque anafilático ou reações severas de hipersensibilidade sistêmica que podem surgir logo após a infusão. A orientação ao paciente manifesta-se como o 11º pilar, transformando o leito hospitalar em um verdadeiro espaço de educação e conscientização em saúde. O paciente não deve ser tratado como um objeto passivo do cuidado, mas sim como a barreira final e mais importante de segurança contra o erro sistêmico. Quando explicamos com clareza o que é o medicamento, para que ele serve e quais são seus possíveis efeitos no organismo, capacitamos o indivíduo a notar qualquer discrepância ou anomalia no processo. Muitas vezes, um paciente atento e bem informado evita um erro fatal ao questionar o enfermeiro com frases como: "Eu nunca tomei esse comprimido antes". Essa transparência ética fortalece o vínculo de confiança entre o profissional e quem está sendo assistido, humanizando o rigor técnico necessário na rotina clínica hospitalar. Intimamente ligado a essa transparência está o direito de recusa por parte do paciente. A autonomia individual é um preceito ético e legal que precisa ser respeitado com absoluto profissionalismo pela equipe de saúde. Se um paciente se recusa a ingerir uma medicação, o papel do enfermeiro não é o da imposição, mas o da investigação compreensiva. É necessário entender o motivo da recusa, orientar pacientemente sobre os riscos da interrupção do tratamento e documentar o ocorrido com precisão jurídica no prontuário. Forçar a administração é uma violação direta da dignidade humana. Por fim, a validade certa encerra este ciclo de 13 etapas vitais. Verificar a data de vencimento e a integridade da embalagem pode parecer elementar, mas em estoques volumosos, produtos vencidos podem se esconder. Uma droga com validade expirada perde sua potência química ou, no pior dos cenários, degrada-se em compostos tóxicos que comprometem toda a estratégia de cura. Adotar os 13 certos é implementar uma cultura de checklist rigorosa, comparável àquela utilizada por comandantes na aviação comercial. Um piloto experiente jamais confia apenas em sua memória para decolar. Ele segue protocolos escritos para garantir que nenhuma falha humana derrube a aeronave. Na saúde, o profissional de enfermagem é o piloto dessa jornada de cura. Seguir esses passos minuciosos não é um sinal de insegurança, mas sim a prova máxima de especialização técnica e compromisso inegociável com a vida alheia. No ambiente caótico do hospital, onde a fadiga e as interrupções constantes são o grande antagonista invisível, manter o foco é essencial. Criar rituais de concentração durante o preparo de medicações é a melhor defesa contra o erro. A administração de medicamentos é, em sua essência, um ato de cuidado profundo, onde a ciência rigorosa encontra a empatia humana. Cada gota infundida carrega consigo a esperança de recuperação de alguém. Ao dominar esses pilares, o profissional de enfermagem reafirma sua vocação como guardião da integridade humana e protetor da vida. Convidamos você, profissional ou estudante, posto a refletir sobre sua prática diária. Tem conseguido aplicar todos esses pilares mesmo sob pressão? Compartilhe suas experiências e desafios nos comentários abaixo para fortalecermos nossa comunidade de segurança do paciente. O aprendizado contínuo e o compartilhamento de vivências são nossas melhores ferramentas para garantir que a excelência técnica seja sempre a regra absoluta no cuidado à saúde e na preservação da vida.